Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus Cristo inunde os vossos corações. Saudações em Cristo, uma ótima noite a todos os meus irmãos, inscritos, amigos, irmãos, companheiros de labuta do Evangelho. Que Deus os abençoe, saudações calorosas em Cristo Jesus, para você e para a tua casa. Aleluia, para a glória de Deus. Queridos, estamos aqui com muita alegria. Quero externar de início a minha gratidão por este canal existir, o canal de bênção pelo alcance da palavra, e a minha gratidão também pelos participantes deste canal. Louvado seja Deus, que tem sido instrumento na mão do Senhor para a pregação do Evangelho, os ministros da Igreja Evangélica de Cristo que têm se empenhado para trazer a palavra genuína ao seu coração. Quero louvar a Deus, aleluia, por todos vocês que fazem parte conosco desta grande obra, que é o avanço da palavra de Deus, as boas novas do Evangelho, que tem não só nos libertado da escravidão do pecado, mas também nos preparado, nos conduzido para o encontro com o nosso Salvador. Aleluia! Me refiro à segunda vinda de Cristo Jesus, um noivo vindo buscar a igreja. Que coisa linda, um dos maiores adventos de toda a história que nós esperamos com paciência, perseverança e fé. Amém, queridos? Glória a Deus! Vamos à mensagem de hoje. Aqui estamos com muita alegria. A nossa mensagem de hoje, queridos, vai falar sobre fé. Isso, vai falar sobre fé. E o tema é o mistério da fé. Traduzindo a palavra mistério, significa segredo, o segredo da fé. O mistério da fé, o segredo da fé. Mas que segredo da fé é esse, pastor Ronaldo? Eu quero trazer um pouco a memória de vocês para que vocês possam pensar comigo. Vivemos uma grande demanda quando se fala de fé, porque a Bíblia apresenta certas ocasiões em que foi identificado pelo próprio Jesus uma pequena fé, ou uma fé tímida, muito pequena, ao ponto de o mestre ter que chamar a atenção, corrigindo e impulsionando aqueles que manifestou tal fé diante dele, para que tomasse uma direção diferente e buscasse uma fé crescente, uma fé firme. Por outro lado, em algumas partes da Bíblia, vamos usar o próprio Novo Testamento, Jesus, inclusive no texto que eu vou ler, Jesus admira-se e elogia um homem que não fazia nem parte de Israel, mas que conseguiu evidenciar ou manifestar diante de Cristo uma fé tamanha que chegou a conquistar a admiração de Jesus. Coloco aqui uma observação. Não foi qualquer episódio ou qualquer ser humano em qualquer tipo de realização que conseguiu arrancar a admiração de Jesus ou conquistar a admiração de Jesus. E nesta palavra de hoje, nós vemos alguém que conseguiu, com a sinceridade do seu coração, fazer uso da fé, da proporção correta, da forma correta, e arrancou ou conquistou a admiração do mestre. E quando conquista a admiração do mestre, o milagre automaticamente acontece. Então nós vamos assim, o objetivo dessa mensagem é esclarecer e ao mesmo tempo motivar você a buscar essa fé. Qual fé? A fé que conquista ou extrai de Jesus a sua admiração. Com certeza é uma fé grande. Com certeza é uma fé grande, não uma fé pequena. Então nós estamos aqui entre, de um lado meu, uma fé grande e de um outro lado, uma fé pequena. De repente, nós encontramos no meio evangélico algumas pessoas dizendo: não precisa ter uma fé tão grande, é só ter ela do tamanho de um grão de mostarda, que é o suficiente para transportar montes, então é o suficiente que eu quero de você. Vamos compreender isso melhor hoje, nesta palavra. Nosso objetivo é esse, sempre trazer um ensinamento, sempre pautado na palavra de Deus, aleluia, em suas linguagens, em seus mistérios, trazendo a revelação dele para melhor você caminhar com Cristo. Então, uma fé pequena, uma fé do tamanho de um grão de mostarda, de repente,
algo que o próprio Jesus disse: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, pedirei para este monte, ergue-te daqui, precipita-te ao mar, e não duvidando no teu coração, mas crendo que será feito, que disse será feito. Então, ele aprova uma fé do tamanho de um grão de mostardas. Olha só que interessante. Ao mesmo tempo, ele rejeita uma fé pequena e tímida. Então, nós já começamos a encontrar aqui um grande dilema entre uma fé pequena e uma fé pequena, como se fosse uma fé pequena aprovada por Cristo e uma fé pequena reprovada por Cristo. Vamos entender isso na essência, porque quando ele fala de uma pequena fé do tamanho de um grão de mostarda e de repente ele repreende os discípulos por uma fé pequena, tem uma grande diferença entre tal episódio. E eu quero compartilhar com você. Amém? Por isso que nós vamos falar do mistério, o segredo da fé. Você quer ter uma fé grande? Quer ter uma fé grande o suficiente para conquistar a admiração de Jesus e ter dele, aleluia, o desenvolver, o desenrolar de tudo aquilo que você pretende? Fica comigo mais alguns minutos. Vamos à nossa leitura da palavra. Então, dentro de Mateus capítulo 8, não preciso sair daqui, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar duas situações, dois episódios. Um deles, uma fé grande, ao ponto de arrancar a admiração de Jesus, é dimensionada a ele. E na outra, uma fé tímida, capaz de fazer com que Jesus venha a repreender, chamar a atenção daqueles que não eram outros senão seus próprios discípulos, para que viesse a ter uma fé que viesse a agradar a Deus. Então, vamos nesse episódio. Eu quero ler com você essas duas palavras, nós estaremos esclarecendo isso e deixando uma grande lição para você. Vamos lá. Mateus capítulo 8, versículo de número 5, diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo-lhe: Senhor, meu criado jaz na casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Jesus já se prontificou: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, ou manda somente uma palavra, e o meu criado sarará. Somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sobre autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E digo ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: fazer isso, e ele o faz. Versículo 10, versículo chave. Presta atenção comigo, que coisa linda esse versículo. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, ou tamanha fé, ou tamanha dimensão ou propensão de fé. Glória a Deus! Que episódio maravilhoso que nós estamos diante dele. A outra palavra está no capítulo 8 ainda, mas no versículo de número 23, que todos conhecem esta palavra sobre Jesus apazigua a tempestade. Mas olha aqui o contraste da palavra que nós lemos. Versículo 23. E entrando ele em um barco, seus discípulos o seguiam. E eis que no mar se levantou uma tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Um dos evangelistas fala dormindo sobre uma almofada. Olha que interessante. E os seus discípulos se aproximaram dele, ou perante ele, e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Salva-nos, porque nós estamos perecendo. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Oh, aleluia! Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar,
E seguiu-se uma grande bonança, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este, que até o vento e o mar lhes obedece? Amém, queridos irmãos? Então nós vamos falar de fé. E eu preciso ser breve, trazendo algumas definições para você. Primeiro, sempre relembrando, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sempre essa palavra está nos meus lábios, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que se aproxima de Deus é necessário crer, primeiramente, que Ele existe e que, além de Ele existir, Ele é recompensador ou galardoador, que é a mesma coisa, daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque todo aquele que se aproxima dele é necessário crer que Ele existe. E que, além de Ele existir, ou ser quem Ele diz que é, Ele é recompensador daqueles que o buscam. Maravilha! Então eu vejo que a fé é o mecanismo principal, ou a arma, ferramenta, ponto principal da minha adoração, da minha devoção, de tudo que eu posso conquistar, ter ou viver diante de Deus. É pela fé. Mas o que é fé? Tanto citado, e nós vamos recitar novamente, porque lembrando que nós podemos estar com pessoas visualizando esse vídeo, que de repente nunca ouviram uma palavra de Deus, ou nunca tiveram acesso a tais informações. Então vamos lá, fé é o quê? Fé é a prova, né? Fé é o firme fundamento das coisas que você espera e a prova das coisas que você não vê. Ou seja, o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então isso é fé. Eu tenho fé, eu acredito que aquilo que eu espero vai chegar. E eu sou capaz de provar aquilo que eu espero, que ninguém vê, mas que eu trago pela minha fé à existência. Amém? Então isso é fé. Então fé é acreditar piamente, fielmente na palavra de Deus. Amém? Então, visualizando isso, nós vamos partir para a nossa mensagem. Preste atenção comigo. 2 episódios. O primeiro episódio fala de uma fé grande. O próprio Jesus. Eu quero enfatizar isso para você. O próprio Jesus diz, nem Israel. Quando ele cita o termo Israel, ele está falando nem casa. Nem casa com vocês. Nem casa com os domésticos, filhos da fé. Os filhos da promessa. Eu vi tamanha fé. Ou uma proporção de fé igual a essa. Então este episódio é interessante. Eu quero observar algumas coisas. Primeiro, aquele homem, o centurião, ele não era do meio do povo de Deus, ou do meio dos domésticos da fé, aqueles que tinham contato literalmente com Jesus e andavam com Jesus como os próprios discípulos, como os próprios apóstolos de Jesus. Ele não era deste meio, mas ele ouviu falar de Jesus, mas ele teve informações sobre Jesus, ele teve acesso às palavras de Jesus. E é interessante que, mesmo sem ter tido acesso a Jesus, literalmente, ou ter pegado numa Bíblia, ou ter participado de um sermão de Jesus, ele fica sabendo quem é Jesus. A fama de Jesus corria por todas as cidades e circunvizinhanças, que ele era o Deus que veio resgatar as ovelhas perdidas. O grande profeta e o realizador de milagres, sendo ele um homem, mas sendo Deus ao mesmo tempo. E presta atenção que coisa interessante. Quem foi que deu a este homem, que não era do meio de Israel, capacidade para crer? Uma vez eu disse para uma pessoa assim, ei, não se engane, porque aquela pessoa que está sempre em contato com Deus, ela recebeu uma medida de fé. Mas aquela pessoa que nunca teve contato com Deus, ela também recebeu uma medida de fé. Uma medida de fé que vai ser trabalhada, desenvolvida, e aí sim vai alcançar a grande herança e os grandes objetivos pela qual a fé foi derramada. Quer entender isso? Romanos, presta atenção,
Romanos, capítulo 12, versículo de número 3. Nós citamos muito o versículo de número 2, não vos conformeis com esse mundo e tal, mas presta atenção, ó. 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança ou com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Presta atenção nisso. Conforme a medida de fé que Deus derramou sobre cada um. Então, tem pessoas me assistindo aqui e me ouvindo agora que de repente nunca foi numa igreja. Nunca viveu a sua vida inteira aí no mundo, nunca foi numa igreja. Eu digo a você que o meu Cristo, o meu Senhor, derramou sobre a tua vida uma medida de fé ou a capacidade de crer, de acreditar. Então, todos nós temos uma medida de fé que Jesus derramou sobre nós. Agora, o que qualifica uma fé pequena e uma fé grande? Todos nós temos uma medida de fé. O Senhor colocou sobre nós a capacidade de crer e pediu para que nós viéssemos desenvolver nisso, sobre a sua palavra, recebendo a sua palavra, trabalhando a sua palavra. E aí, através da palavra, a nossa fé seria desenvolvida. E ela seria uma fé em crescimento e alcançaria não só grandes milagres aqui, mas a eternidade com Deus por crer na sua promessa. Então o episódio, um homem que não estava no meio de Israel, de repente este homem manifesta a Jesus uma fé grande, que nem no meio de Israel havia-se uma fé como essa. Agora presta atenção, de que maneira eu enxergo essa fé grande? É interessante, isso é o mistério da fé. Quando se fala de grande, irmãos, logo nós medimos de tamanho, né? De proporção. Tipo, meio metro, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 5 metros. Nós falamos de grande, nós imaginamos, poxa, olha, tem um camarada grande ali, você já imagina um cara de 3 metros, um gigante. A medida de fé, ou a fé qualificada por Jesus como uma fé grande, ela não é medida nessa dimensão, de tamanho. Não é dessa maneira que Jesus mede a fé. Quando ele fala uma fé grande, ele está dizendo uma fé persistente, uma fé capaz de sustentar a confiança até o final. Quando Jesus olha para aquele homem e diz, olha, peraí, ele vai de encontro, ele diz, mestre, o meu criado, e alguns evangelistas dizem que aquele que ele amava, que era como um filho, como alguém da sua família, o meu criado está enfermo. Ele está muito enfermo. E quando ele fala isso, ele espera uma resposta de Jesus. E Jesus dá a resposta para ele. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou lá e vou dar saúde para ele. Ou seja, é interessante, né? Jesus já sente a fé daquele homem na hora. Porque ele vai com convicções. Ele vai com certeza. E Jesus sente essa certeza. Como também quando Jesus sente as dúvidas. E quando Jesus sente essa certeza, Jesus já se prontifica, eu vou lá e vou dar saúde. Aquele homem para, ele diz, não precisa o Senhor ir. Não precisa. Primeiro que eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Segundo, eu sou homem também de autoridade. Olha só ele reconhecer a autoridade de Jesus. Quem tem fé, reconhece a autoridade de Jesus. Olha só, eu reconheço a autoridade, eu sou autoridade. Eu digo para um soldado, vai, ele vai, para o outro, vem, ele vem. Eu digo para o meu servo, faça, ele faz. Então, o Senhor também é autoridade. Eu sei que se o Senhor der uma palavra somente, o meu criado sarará. Quando ele diz isso, Jesus fica admirado. Por quê? Porque Jesus olha para aquele homem numa fé que não oscila, que não olha para as circunstâncias. Sabe o que é uma fé grande diante de Deus? É uma fé que não olha para as circunstâncias. Uma fé grande é uma fé que não se distrai com as pancadas, com os dizeres, com as ondas, com as tempestades, com tudo aquilo que vem para tentar desestabilizar a fé. Essa é uma fé grande. Não é de tamanho de metragem.
mas de tamanho de firmeza. Uma fé grande, querido, em Jesus Cristo, é aquela fé que ela parte na sua dimensão inicial, aleluia, para fazer o que a palavra está mandando, ou, aleluia, o que o mestre está mandando. E quando ela parte, no caminho ela vai encontrar obstáculos. E quando ela encontra obstáculos, sabe o que ela faz? Ela passa por cima dos obstáculos e ela permanece firme até o cumprimento da promessa ou da palavra. Então, Jesus olha naquele centurião e ele não vê nenhum tipo de fraqueza na fé. Ele não vê nenhum tipo de oscilação. Ele vê um homem determinado. Ele vê quando aquele homem fala, não precisa o Senhor vir. Ele está dizendo, eu sei que a tua autoridade, ela é tudo que eu preciso. Então eu sei que a tua palavra também, a tua palavra, olha que coisa linda, querido. Eu sei que a tua palavra, ela é tão poderosa que se o Senhor só der uma palavra em direção ao meu criado, ainda que esteja longe daqui, uma palavra é o suficiente e ele sarará. Oh meu Deus do céu, aleluias! Uma palavra. Quantas vezes, amados irmãos, vai aí para os crentes oscilão, para os crentes que duvidam, para os crentes que vivem uma vida de dúvida, contato constante com a palavra e ainda duvidando daquilo que Deus fala em Jesus Cristo. Aquele homem que não estava acostumado em contato com a palavra, não era um judeu, ele, olha só, presta atenção, ele disse, manda apenas uma palavra que o meu criado sarará. Jesus se admira e ainda fala para os seus, olha, nem Israel eu vi tamanha fé ou tanta fé, ou uma fé, traduzindo, tamanha fé ou fé grande, traduzindo, nem Israel eu vi uma fé tão firme, uma fé tão consistente, uma fé tão permanente, uma fé tão segura como a deste homem. Jesus manda uma palavra e o criado sara. E tudo acontece. Quer ver a diferença? Aqueles homens que já estavam com Jesus há anos, estavam presenciando, vendo tudo acontecer. De repente, eles entram com Jesus no barco e está indo. Quando está indo, trava-se uma tempestade, os ventos são fortes, a água bate tudo, e o barco vai sendo assolado, parece que vai ir a pique. E aqueles homens que acompanhavam Jesus, os seus próprios discípulos, que deveriam estar afiados na fé, numa fé firme, aleluia, sabendo ainda que Jesus estava dentro do barco, o que a Bíblia diz que acontece? Eles ficam apavorados. Eles ficam apavorados. Olha o centurião tranquilo. Seu criado está morrendo, mas ele está tranquilo. Ele está confiante. A notícia não é boa. A enfermidade é profunda, mas ele está tranquilo. Sabe por quê? Porque ele, na sua fé, acreditava que aquele Jesus, ou aquele Messias, era poderoso o suficiente, para dar uma palavra e o seu criado sarar. Aos discípulos apavorados, vai lá chamar o mestre, diz, mestre, ajuda-nos, salva-nos, socorre, porque nós estamos perecendo. Jesus levanta, acalma a tempestade, tudo se tranquiliza e Jesus olha para eles e diz, por que sois tímidos? Por que temeis, homens de pequena fé? Olha o mistério da fé. Agora vem o contraste, homens de pequena fé. O que o Senhor quer dizer com pequena fé? Não é a fé de 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Não é essa medida que Jesus mede a fé. Ele está falando de uma fé muito oscilante. Uma fé que não tem firmeza. Uma fé que ao mesmo tempo ela está pronta para batalhar, mas que com a circunstância ou a força do vento, ela recua. E a dúvida toma lugar. Uma pequena fé é uma fé sem substância. É uma fé que não vai adiante, que não tem firmeza, oscilante. É aquela fé que ela está até ali pronta para ir avante. Mas quando as circunstâncias, a força do vento, da tempestade, as notícias, quando tudo isso vem contra aquela fé, ela arreia-se e no lugar dela toma conta a dúvida, a incredulidade.
Então o que Jesus está falando? Espera aí, Jesus derramou a medida da fé para todos nós. Porque um manifesta uma grande fé e o outro manifesta uma pequena fé. Por quê? O segredo está aqui. A medida da fé foi dada por igual. Porém, a fé se desenvolve na palavra, confiando na palavra firmemente. É a palavra. É a palavra que vai aperfeiçoar, é a palavra que vai direcionar, é a palavra que vai dar firmeza à sua fé. Se você desenvolver a sua fé acreditando na palavra a sua fé será fortalecida e ela deixará um nível de pequena fé para uma grande fé. Quando Jesus fala, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, ele está dizendo o seguinte, ele não está falando uma pequena fé como ele falou para os seus discípulos. Porque aquela pequena fé dos seus discípulos não pôde nem sequer acalmar um vento e uma tempestade. Imagina pegar um monte e mover de lugar. Quando ele está dizendo uma pequena fé, ele está dizendo o seguinte, não precisa de uma grande porção, precisa de uma pequena porção firme, que é o suficiente para fazer o milagre acontecer. Uma porção, ainda que seja pequena, mas firme, ela se tornará uma grande fé. Presta atenção, lembra a semente de mostarda? É uma das menores sementes. Mas quando ela morre, a plantada dela morre ali, ela dá um lugar para germinar, e ela vai e ela produz, e ela se torna uma das maiores árvores. Ao ponto de que as aves do céu fazem ninho sobre elas. Então é o pequeno que se torna grande. Olha o mistério da fé. É o pequeno que se torna grande, mas é o pequeno firme. É o pequeno consistente. Deus não exige de nós, de imediato, uma enorme fé. Mas Ele quer uma fé firme. Ainda que ela seja pequena. Mas uma fé firme. A estatura de pequena aqui não fala de tamanho de medida, como nós entendemos, mas fala de capacidade de permanecer, de capacidade de firmeza. É aquela fé, quer ver uma coisa? Pedro com uma pequena fé, mas com uma fé firme, Pedro sai do barco e ele vai andar sobre as águas. Mas a fé dele é firme, não oscila. Porque a fé que não oscila, ela não olha para a força do vento, da tempestade, das circunstâncias. Ela olha para o autor e consumador da fé. Ela olha para a palavra. Se a palavra diz que vai dar certo, vai dar certo. Então aquela fé, ela fica firme. E ela, ainda que pequena, ela vai viver experiências grandes e ela vai se desenvolver. Por isso que, quando Jesus fala da fé do tamanho do grão de mostarda, ele está dizendo que é uma fé inicial firme, mas que se ela for desenvolvida, como o pé de mostarda vai se tornar uma grande hortaliça, uma grande árvore, também a fé daqueles que é firme, ainda que é pequena, vai se tornar uma grande fé ao ponto de você chegar para Jesus e fazer como aquele centurião. Senhor, não precisa nem vir, só dá uma palavra aí que é o suficiente, estou indo embora. E quando chegar lá, você vai encontrar a situação tudo sob controle. Por quê? Porque Deus honra a fé. Ele é recompensador, galardoador daqueles que buscam pela fé. Queridos, eu vou fechar minha Bíblia para não ficar longo, presta atenção. O mistério da fé. Qual é o mistério da fé? Você precisa desenvolver a sua fé, começando ela por uma pequena fé do tamanho de um grão de mostarda, porém firme nas palavras de Jesus. Lembra do hino da harpa? Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Então, é firme, é sem duvidar, é sem olhar para a esquerda, para a direita, sem se assustar com os ventos, sem se assustar com as notícias, sem se assustar com aquele que é contra a sua fé, mas sempre focado no autor da fé, naquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E aí sim a sua fé será desenvolvida e você terá uma grande fé para a glória de Deus. Eu quero orar por você, profetizando que os ventos não vão te amedrontar, que a tua fé vai crescer e desenvolver aqui, tá bom? Hoje, quer desenvolver a sua fé? Leia a palavra, creia na palavra, deixa a palavra entrar no seu coração, ela vai trabalhar a sua fé, e tudo que Deus fala na palavra vai acontecer
e você vai até o fim, aleluia, e ver o milagre acontecer. Amém? Glória a Deus. Centurião, seu criado, foi curado e ele viveu a experiência da fé e Jesus se admirou. Os discípulos não puderam repreender, poderiam se tivessem desenvolvido uma fé na palavra que Jesus já havia falado para eles. Acreditasse, seria ainda que uma pequena fé, mas seria honrada e desenvolvida para que a tempestade pudesse se acalmar e todos eles vivessem a experiência da fé. Mas foi preciso Jesus levantar, repreender a tempestade e repreender eles também, dizendo: até quando? Até quando sereis tímidos? Homens de pequena fé. Homens de pequena. Este pequeno quer dizer uma fé vacilante, oscilante. Uma fé que não tem firmeza. Uma fé que não leva adiante. Tá bom? Que Deus possa proporcionar para nós uma fé firme. Ainda que pequena, mas firme. Vamos viver grandes experiências nela. Vamos orar? Pai soberano, nós te louvamos, te glorificamos, Senhor. Abençoa o teu povo. Abençoa cada um dos meus irmãos. Abençoa, Pai querido, este canal. Os ministros que aqui são revelação do Senhor para o povo. Pai querido, cada um dos inscritos no canal, aqueles que participam também que não são inscritos, que ainda vão se inscrever, que o Senhor possa abençoar, Pai querido, aqueles que têm cooperado direto ou indiretamente com este canal. E agora, Pai, eu peço a bênção do Senhor, que cada coração que está até agora comigo nesta mensagem, possa desenvolver na fé e acreditar, aleluia, de forma, Senhor, indissolúvel, que tudo que o Senhor prometeu, falou e ainda fala, acontece. Em nome de Jesus, amém e amém. Shalom, shalom Adonai, que Deus os abençoe. Pastor Ronaldo, saudações em Cristo. Dê o seu like, compartilhe, dê o seu joinha, tá bom? Esteja conosco. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Que Deus abençoe. Até a próxima mensagem, em nome de Jesus. Amém.